O padre Antônio Vieira foi um dos jesuítas da Companhia de Jesus e, no Brasil, trabalhou como professor no Colégio dos Jesuítas na cidade de Olinda, no século XVII. Ele era contrário aos excessos da Inquisição, defendia os indígenas e era contra a desigualdade social. Suas ideias incomuns levaram-no, inclusive, à prisão por heresia. Devido à sua excelente oratória e retórica, foi, por algum tempo, pregador oficial da corte portuguesa. Foi chamado por Fernando Pessoa de o imperador da língua portuguesa. Os seus sermões não tinham apenas orientação religiosa, mas refletiam sua participação nos debates sociais e políticos da época. O Sermão de Santo Antônio aos Peixes é uma das obras mais conhecidas do padre Antônio Vieira. O sermão foi pregado em São Luís do Maranhão, no Brasil, no dia 13 de junho, dia do Santo Antônio no calendário litúrgico, de 1654. Ele contestava a escravidão dos povos indígenas e falava do litígio que estava surgindo entre os colonos brasileiros e os jesuítas por conta disso. Antônio Vieira consegue atingir os seus objetivos e, a contragosto dos colonos, consegue garantir os direitos básicos aos índios brasileiros. Esse sermão constitui um documento da surpreendente imaginação, habilidade oratória e poder satírico do padre Antônio Vieira, que toma vários peixes como símbolos de algumas virtudes humanas e principalmente dos vícios daqueles colonos que são censurados com severidade. Assisti a uma declamação de Maria Bethânia de trechos desse sermão e resolvi fazer o mesmo pela mensagem que ele traz, tão atual. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm o ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou é porque os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou ainda porque os pregadores se pregam a si e não a Cristo, e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, e em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isso verdade? Ainda mal. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil. E a terra que se não deixa salgar, que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo, Senhor nosso, no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português, Santo Antônio. Pregava Santo Antônio em Itália contra os hereges. Chegou o povo a se levantar contra ele, e faltou pouco para que não lhe tirassem a vida. Que faria nesse caso o ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria, porventura, a prudência ou a covardia humana, mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias, deixa a terra, vai-se ao mar, e começa a dizer a altas vozes: já que me não querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Se a igreja quer que preguemos de Santo Antônio sobre o Evangelho, dê-nos outros.
Vós és sal da terra. É muito bom esse texto para os outros santos doutores, mas para Santo Antônio vem-lhe muito curto. Os outros santos doutores da Igreja foram sal da terra. Santo Antônio, fio sal da terra e foi sal do mar. Quero hoje, a imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra ao mar. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades: conservar o são e preservá-lo, para que se não corrompa. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal. Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, se não domam nem domesticam. Os peixes, pelo contrário, lá se vivem, nos seus mares e rios, lá se mergulham nos seus pegos, lá se escondem nas suas grutas, e não há nenhum tão grande que se fie do homem, nem tão pequeno que não fuja dele. Quanto mais longe dos homens, tanto melhor. No tempo de Noé, sucedeu o dilúvio que cobriu e alagou o mundo, e de todos os animais, quais livraram melhor? Os peixes. Todos escaparam. Antes, não só escaparam todos, mas ficaram muito mais largos que dantes, porque a terra e o mar, tudo era mar. Perguntando um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Se isto vos pregou também Santo Antônio. Para fugir dos homens, deixou a casa de seus pais e se recolheu a uma religião onde professasse perpétua clausura. Primeiro deixou Lisboa, depois Coimbra e finalmente Portugal. Para fugir e se esconder dos homens, mudou o hábito, mudou o nome e até a si mesmo se mudou, ocultando sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota, para que não se fosse conhecido nem buscado, antes deixado de todos. Duas coisas há nos homens, que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham: o saber e o poder. Caifás roncava de saber. Pilatos roncava de poder. Mas o Antônio, tendo tanto saber e tanto poder, ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais blasonar disso. E porque tanto calou, por isso deu tamanho brado. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe nem nade.